Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Estamos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus, buscando crescimento, conhecimento espiritual, sabendo que a vontade de Deus para cada um de nós é sempre boa, agradável e perfeita. Então, que Deus os abençoe de maneira muito especial nesse dia, que todos nós estejamos sensíveis à voz do Espírito Santo e sejamos guiados como filhos de Deus com foco em Cristo Jesus. Ontem, a gravação do vídeo, eu tive um problema aqui com o sistema, estou aprendendo, ajustando ainda este aprendizado de um novo sistema para gravação e eu acabei perdendo o vídeo de ontem e não consigo recuperá-lo. Então, aqueles que acompanharam a mensagem, viram a mensagem de ontem, eu agradeço comentários daqueles que fizeram também, mas o vídeo acabou sendo deletado e eu não consigo recuperar esse vídeo, tá? Mas vamos continuar, né? Deus sempre tem algo novo para falar conosco todos os dias e é muito bom quando nós sabemos que Deus está sempre no controle de todas as coisas. Nós temos o privilégio de colocarmos nossas vidas nas mãos de Deus todos os dias. Temos o privilégio de sermos guiados pelo Espírito Santo como filhos de Deus e temos o privilégio de ter Jesus Cristo no santuário celestial intercedendo por cada um de nós, observando as suas necessidades pessoais, íntimas e intercedendo junto ao Pai para que nós sejamos agraciados pelo poder de Deus em tudo aquilo que nós precisamos. Então, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, de um modo muito especial. E vamos para a mensagem de hoje. Estamos estudando com um pouco mais de detalhes o livro de Salmos. Salmos é um livro extremamente rico nos seus detalhes de intimidade com Deus, da nossa relação com Deus. E trazendo essa reflexão em primeiro lugar. Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Como tem sido o seu posicionamento diante das questões espirituais? Como tem sido a sua observação dos cuidados de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre as pessoas que você ama, sobre aquelas questões que você tem colocado em oração e tem buscado soluções? Como você tem relacionado as suas alegrias, as suas conquistas, as suas vitórias? Porque tudo o que nós fazemos, tudo o que nós sofremos e tudo o que nós conquistamos, tudo pertence a Deus. Como diz a canção, tudo é do Pai. Essa canção que eu acho muito bonita, do Padre Fábio de Mello, tudo é do Pai, toda a honra e toda a glória, porque é dele a vitória alcançada em nossas vidas. Então, nós sabemos que tudo é de Deus, a vitória é de Deus, e nós compartilhamos as nossas alegrias quando essas vitórias são alcançadas e quando nós podemos descansar no Senhor, sabendo que Ele tem cuidado de nós. É dessa maneira que o Salmo número 3 fala a respeito da relação de confiança com Deus que nós devemos procurar, devemos ter sempre esta relação de confiança com Deus. E o texto ele diz assim, Salmo capítulo 3, a partir do versículo 1. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há Deus, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e a ele dou o seu santo monte, do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares dos povos que tomam posição contra mim, de todos os lados.
Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e os ímpios quebram os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Você faz parte do povo de Deus? Então considere-se abençoado. Quem é de fato parte do povo de Deus? Jesus explica isso. Ele fala que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E ele fala que esses são os que Deus procura, todos esses são filhos de Deus, que buscam a Deus em espírito, se permitem ser guiados pelo Espírito Santo e frutificam os frutos do Espírito na sua vida. O amor, a paz, a paciência, a mansidão, longanimidade, benignidade, domínio próprio, né? Todos os frutos do Espírito são revelados através dos filhos de Deus. Agora, não só isso também, o texto ele fala que os adoradores são filhos de Deus, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Em João 17:17, Jesus fala: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, é a única regra de fé e prática para todo cristão, para todo aquele que crê em Jesus e o recebe como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, segue a palavra de Deus buscando integridade, buscando fidelidade e se permite ser guiado pelo Espírito Santo de forma a compreender os ensinos da palavra de Deus, colocando em prática e também se permite frutificar nos frutos do Espírito de Deus, você é um adorador em espírito e em verdade, e é um adorador que faz parte do povo de Deus, independente do seu vínculo religioso, da sua expressão denominacional, Deus é o mesmo para todos, em todos os lugares, e à medida que nós vamos permitindo que o Espírito Santo nos conduza, nós vamos crescendo cada vez mais em conhecimento e em transformação, no aperfeiçoamento que Jesus propõe para cada um de nós, segundo o seu próprio modelo de vida. Nós estamos sendo aperfeiçoados a cada dia pela palavra de Deus, pelo poder de Deus, e a palavra de Deus nos diz que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, permita que o poder de Deus trabalhe na sua mente, no seu coração, transformando, restaurando, renovando, trazendo de volta a imagem e semelhança que Deus fez você. A imagem e semelhança dele em você. A imagem e semelhança de Cristo, afinal de contas, você e eu somos cristãos. E desta forma, temos que refletir a Cristo em nossas vidas. Então, o versículo 8 do Salmo 3, ele conclui falando: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Ou seja, sobre todos aqueles que são adoradores em espírito e em verdade, está a bênção de Deus e existe uma salvação proposta para muitas questões de nossas vidas e para chegar à salvação final, que é a salvação para a vida eterna. Dentro deste processo, como que ocorre a salvação? A salvação, ela é pela graça em dois aspectos, né? Qual que é o primeiro aspecto da graça que é mais falado e é mais conhecido? É o favor imerecido, aquilo que ninguém poderia fazer por si mesmo, ninguém poderia se salvar. Então, Jesus Cristo precisou fazer um sacrifício único, perfeito e absolutamente sem pecado para que nós tivéssemos a oportunidade de salvação pela expiação dos nossos pecados através do sangue do Cordeiro, que é o próprio Jesus Cristo. Então, isto ninguém poderia fazer. Isto foi nos dado por graça, sem nós merecermos.
mas isso não tira a nossa responsabilidade no processo da salvação, porque não foi retirado de nós o livre-arbítrio. Então, nós temos que aceitar o sacrifício de Cristo, aceitando o próprio Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, e desta maneira colocar em prática todos os seus mandamentos, como ele fala ali em João, capítulo 13, capítulo 14, onde ele está falando a respeito do amor dos amigos. Depois ele vai falar do Espírito Santo, mas ele fala: aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. O que quer dizer essa expressão guardar? Guardar é cumprir, é colocar em prática. Então Jesus fala: aquele que me ama pratica os meus mandamentos, pratica os meus ensinos, praticam aquilo que vem desde o princípio do Evangelho eterno, que Deus revela desde Gênesis até Apocalipse. Não apenas no Evangelho, nos tempos de humanidade de Jesus, mas em todo o processo de revelação de Deus, desde Gênesis, desde a criação, até a conclusão final, que é a redenção para a vida eterna. Então, tudo que está neste meio deste processo de compreensão de Deus, de crescimento, de revelação, é o processo que no cristianismo nós chamamos de santificação. E ele é um processo para a vida. Ele é um processo em que a cada dia nós vamos nos tornando mais parecidos com Jesus Cristo, nós criados à imagem e semelhança de Deus. Então, Jesus Cristo é o Deus que se fez carne, habitou entre nós, né? Deus se fez homem em Jesus Cristo para que nós pudéssemos compreender a espiritualidade pela qual nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, o qual é espírito, como diz a palavra de Deus também, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O Salmo capítulo 3, ele começa falando a respeito das dificuldades da vida, das adversidades, e ele fala assim: Senhor, como tem crescido os números dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. Existem pessoas se levantando contra você? Existem circunstâncias incomodando você? Aquelas circunstâncias que pode ser de saúde, pode ser um desemprego, pode ser estar dentro de algo que você não tenha controle e que você não tenha provocado, né? Que venha como provação para a sua vida, não como tentação. Porque a tentação é aquilo que nós cedemos dentro da corrupção do pecado que habita em nós. Então, quando nós cedemos ao pecado, nós somos tentados, né, pelo pecado, e ser tentado pelo pecado é ser tentado a fazer aquilo que desonra a Deus, é ser tentado a fazer aquilo que ofende a Deus. E, infelizmente, muitas vezes, na nossa postura de vida, seja uma simples mentira, como é colocado, ou seja um assassinato, seja o que for, para Deus está dentro do mesmo campo do pecado, né? Por quê? Porque Satanás, né, o diabo, é o pai da mentira e também ele é aquele que veio promover a morte, promover, né, o homicídio, promover a desavença, promover a morte, não só física, mas muitas vezes espiritual também, na transmissão da palavra, uma palavra que ofende, uma palavra que denigre, uma palavra que não traz benefícios àquele que está recebendo, né? Então, né, Satanás ele trabalha em todas essas áreas. Nós precisamos, com maturidade divina, aprender a conhecer e reconhecer o bem e o mal, desprezar o mal e escolher o bem. Nós precisamos desenvolver essa maturidade, né, para poder desprezar o mal e escolher o que é bom. E o que é bom? O que é bom é viver segundo a palavra de Deus. Porque o livro de Salmo ele já começa desta forma. O versículo 1 e 2,
ele já começa no versículo 1 falando, né, no versículo 1 do capítulo 1 de Salmo, ele começa falando que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bom, então nós temos aqui um aspecto. O livro de Salmos, ele é escrito para que nós busquemos e tenhamos felicidade. E esta felicidade que nós estamos buscando, que nós estamos tratando a cada dia, esta felicidade, ela não pode estar no meio daquele que despreza a Deus, no meio daquele que não segue a palavra de Deus, no meio daquele que muitas vezes nem conhece a Bíblia como regra de fé e prática. Então, esse é aquele que é chamado de ímpio dentro desse texto, que comete impiedade no sentido de ofender a Deus e muitas vezes até por desconhecimento. Mas é feliz aquele que não anda segundo o conselho dessas pessoas. O que acontece? Olha a diferença daquilo que é uma postura cristã ou daquele que é uma postura de um ímpio, daquele que está fazendo algo que é contrário à palavra de Deus, está ofendendo a Deus, está se distanciando dos propósitos de Deus. Por exemplo, dentro de um relacionamento conjugal, né? Se houver uma infidelidade de uma das partes, né? O que os ímpios em geral vão fazer, né? Vão orientar, vão aconselhar, não do mesmo jeito que ele ou ela te traiu, faça também. Se ele te traiu com uma pessoa, né? Vai lá e traia ele com duas pessoas, né? Esse é o conselho do ímpio. Qual é o conselho bíblico? Né? Se houve qualquer situação desta maneira, perdoe, perdoe, confesse, se converta, não cometa mais esse pecado, deixe as coisas que para trás ficam e prossiga para o alvo que é Jesus Cristo, a soberana redenção. Então, observem a diferença. O conselho do mundo, o conselho dos ímpios, o conselho daquele que ofende a Deus, faça igual, se iguale àquela pessoa que te ofendeu, aquela pessoa que te magoou, aquela pessoa que foi infiel com você, né? Então, se torne igual a ela. Esse é o conselho dos ímpios. Mas o conselho de Deus é: perdoe, supere, siga em frente, né? Reconheça que você errou, não volte a fazer, mantenha sua cabeça erguida e prossiga para a vida eterna. Este é o conselho de Deus. Então é por isso que o texto ele fala: é feliz aquele que não segue o conselho do ímpio, o conselho daquele que está distante de Deus. Por quê? Porque se a pessoa agir desta maneira, neste exemplo que eu dei, o que vai acontecer? Ele pode até se vingar pessoalmente, mas essa vingança vai fazer com que ele seja visto exatamente igual àquele que o traiu. Uma pessoa com caráter duvidoso, com uma pessoa que tem uma personalidade que precisa ser melhorada, uma pessoa que perdeu a confiança, uma pessoa que perdeu a credibilidade muitas vezes. Então, aquele que faz igual se torna igual. Também perde a integridade, perde a confiabilidade, né? Perde tudo aquilo que é bom de essência que ele deveria manter, né? Porque faz parte do que Deus colocou nele na criação. Ele acaba se perdendo porque na vingança ele quer se igualar ao outro. É por isso que o próprio Deus, ele fala que se nós formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Ou seja, a integridade de Deus não depende da nossa integridade, da nossa fidelidade. Ele espera que nós sejamos íntegros e fiéis. Mas se algum de nós tivermos algum problema e deixarmos a integridade e a fidelidade, ele não vai deixar de ser quem é por nossa causa. Da mesma maneira, aquele que tem caráter cristão, aquele que tem princípios, aquele que tem valores, ele vai agir da mesma forma que Deus. Se o outro for infiel, se o outro
né, agiu de má fé, se o outro, né, usou de uma situação para levar vantagem, mesmo em prejuízo de outra pessoa, eu não vou me colocar como ele, eu não vou me fazer como ele, porque desta maneira eu não estou agradando a Deus o Pai, eu não estou imitando, né, como o apóstolo Paulo, né, fala em 1 Coríntios 11, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Né? Ser discípulo é imitar, é fazer igual, é reproduzir aquilo que o mestre já fez. Então é isso que nós estamos buscando a fazer todos os dias. E quem vive desta maneira, né, com integridade, com fidelidade, mantendo seus princípios, seus valores, a sua ética, a sua moral, o respeito, a boa convivência, a boa estrutura familiar e o relacionamento conjugal, paternal, maternal, o relacionamento dos filhos com os pais também, né, envolvendo também os amigos, ambiente de trabalho, todos os lugares onde nós estamos de maneira social, né, seja para descontração ou seja para formação, como são os meios acadêmicos, né, de estudo, né? Então, seja onde for que nós estejamos inseridos, que mantenhamos a integridade, a fidelidade, a fé, a esperança e que sigamos para o alvo que é Jesus Cristo, para a soberana redenção e para a vida eterna. Então, seja feliz dentro do propósito de Deus, deixe Deus guiar sua vida, deixe Deus te abençoar de um modo muito especial, porque é como o versículo 8 do Salmo 3 diz: do Senhor é a salvação, e sobre o seu povo, sobre você, sobre a sua família, está a bênção do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre cada irmão e irmã que nos acompanha neste momento, que também ouvirão essa mensagem posteriormente. Que o Senhor conceda paz, que todos descansem no Senhor com a certeza que o Senhor tem ouvido as orações e tem respondido segundo a sua vontade. Que o Senhor nos dê um restante de dia na tua presença, um sábado em que descansemos no Senhor e que tenhamos um final de semana e uma semana maravilhosa guiada pelo teu Espírito Santo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. É um excelente dia, um excelente sábado, um excelente final de semana em nome de Jesus.